Hoje nós estamos aqui com a Lídia de Paula, que vai falar um pouco sobre a inclusão pela arte. Lídia, conta um pouquinho pra gente da sua história. Bom, a minha história é longa. Eu morava em Niterói, sempre morei, estudei lá no colégio, lá fui alfabetizada em Niterói, fiz faculdade no Rio de Janeiro, me casei em Niterói e de repente, assim, a questão do casamento, eu resolvi voltar para Itaperuna. Eu tive a minha filha, que se chama Júlia, hoje está com 16 anos, super saudável, amamentava, tudo super normal. E na segunda, eu queria ter um filho depois do outro, porque eu fui criada com 2 irmãos, eu sempre tive aquela coisa de... E a gente foi muito feliz juntos, né? Então eu queria ter um filho, assim, bem pertinho do outro, para que eles fossem amigos igual eu era com os meus irmãos, né? Nós saímos muito juntos, tínhamos o mesmo grupo, enfim. Aí nasceu, tive outra gestação, que foi o Rodrigo. Eles tiveram um intervalo de 1 ano e 4 meses só para o outro, então, quer dizer, são super próximos, né? Na diferença da idade. A gestação correu muito bem, né? Não tive ganho de peso. Agora, uma coisa que aconteceu, isso foram nas 3 gestações, eu tive muita infecção urinária, né? Porque eu já tinha um problema renal, então eu tinha uma pielonefrite de repetição. Eu realmente tive muita infecção urinária durante as 3 gestações, porque eu tenho 3 filhos, né? Mas, enfim, foi tudo bem, correu até o final, foi cesárea. Assim que o Rodrigo nasceu, o pediatra falou assim, nossa, ele urinou muito. E a gente toma ráquia, né? Então, quer dizer, você está ligada, né? Você está ouvindo. Aquilo me assustou, porque eu já sabia que eu tinha um problema renal. Aí eu falei assim, olha, eu falei pro meu obstetra, né? Eu falei assim, olha, não liga, eu não quero que ligue. Vamos esperar para ver o que acontece, porque se ele está apresentando alguma coisa, né, de rim, né, a gente vai saber, né? Já que havia esse precedente, que era eu de infecção de repetição, eu fiquei com muito medo. E pedi para ele não ligar. Então, quer dizer, eu tive a Júlia, logo depois eu tive o Rodrigo, né? Lindo, uma criança linda, só que chegando em casa, ele não dormia, Ricardo. Ele ficava 5, 6 noites sem dormir. A urina dele tinha um cheiro muito característico de amônia, aquilo me chamava muita atenção. Eu sou farmacêutica, então, por eu já ter essa coisa da área de saúde um pouco mais refinada, um olhar mais clínico talvez, eu tenho observado um tom de choro diferente. Isso logo após o nascimento, tá? Assim que a gente chegou em casa, o Rodrigo ele simplesmente não dormia. E também ele só dormia quando eu fazia o seguinte, eu colocava ele em contato físico total comigo, assim, sabe? O corpinho dele, a pele dele junto com a minha pele. Era o único jeito de acalentar aquele choro que era, assim, interminável. Eram horas e horas e horas chorando. Isso para uma mãe é uma loucura, porque você não sabe o que está acontecendo, né? E na amamentação também eu percebia, eu amamentei a Júlia, né, até ter o Rodrigo praticamente. Então você fala assim, não, você não forçou a barra com a alimentação, você não era a favor da alimentação, da amamentação. Não, muito pelo contrário, eu fui super a favor. Só que o que acontecia? Quando o leite desce, né, pela ação da ocitocina, você tem aquela carga de leite maior na boca. E ele não tinha controle motor, né? Aqui ele não tinha controle para deglutir, né? Então ele não conseguia engolir. Aí ele engasgava, ele ficava roxo, era cada aperto que eu parava, cada amamentação com ele,
E a criança muito novinha mama muitas vezes, né? Eu falei assim, olha, tem alguma coisa errada, não é possível. Ele deve ter alguma má formação. Ai, gente, vamos correr atrás. Aí foi aquela saga, né? Ele sem dormir, a amamentação, aquela loucura, cada vez que amamentava, ele ficava todo roxo, e vira e desvira, e não achava nada, levamos aí em otorrino, levamos em pediatra, e uma loucura, uma loucura. Quando ele fez um aninho, foi um ano tão difícil, foi tão complicado, assim, você ter seu filho 5, 6 horas chorando na sua cabeça, e eu tinha um outro bebê, né, que a gente estava com 1 ano e 4 meses, né, então eram dois bebês em casa, só que um chorando compulsivamente, e a cada mamada também era uma loucura. Aí, de repente, também ele fez uma candidíase que foi tão agressiva, que não foi só na boca, não, ele pegou todo o trato gastrointestinal, inclusive nas perninhas, né? E aquilo me assustou muito, né? Eu falei assim, ué, eu nunca vi isso, né? O que está acontecendo? E bora para médico de novo. Ninguém achava nada, má formação de nada que justificasse aquela que a gente supunha, né, que era uma dor, né, o choro de dor, né? E aí eu comecei a observar também que além do cheiro de amônia na urina e do distúrbio de sono, né, ele também ele tinha um horário certo para começar a chorar. Eu me lembro como se fosse ontem, era às 10 para 6. Todo dia, 10 para 6, era aquele choro de 5, 6 horas de choro sem parar, né? E o abdômen também muito distendido, né? Bem inchado, né? Mas tudo que a gente fazia dava normal, a não ser o fato da candidíase, né? Que teve em todo o trato, né? Gastrointestinal até na perninha. Eu até tenho foto disso, se você depois quiser a gente mostra pro pessoal como é que foi. Aí eu comecei a ter um olhar mais clínico com ele, né? E aí o que comecei a fazer? Para ver se ele não engasgava. Eu tirava o leite do peito, do seio, né? Leite materno, engrossava aquele leite e tentava dar o leite para ele mais grossinho, de forma que ele não fosse ter problema de engasgar. Aí foi 1, 2, 3, 4, 5 meses e aquele choro não acabava, e não acabava, e não acabava. Quando ele fez um aninho, eu lembro, eu sou católica, eu fui na igreja, gente, agradecer a Deus porque eu e ele sobrevivemos aquele primeiro ano. Pra você ter uma ideia da loucura que era a barra pesada que eu estava enfrentando dentro de casa, né? E eu sabia que tinha alguma coisa errada, só não sabia o quê. Como e quando veio o diagnóstico? Bom, aos 6 meses, ele começou com imã de geladeira a alinhar. E eu tinha também cuba, eu também tentava fazer um estímulo motor com ele, tinha vários cubinhos, né? A parte motora dele também foi, ele demorou a sentar, ele demorou a engatinhar, né? Contato físico ele fazia assim com a gente, de casa, mas ele não ficava no colo de ninguém que não fosse conhecido, né? Tudo para ele era extremamente irritante. Ele sair na luz era irritante, ele ficar no escuro era irritante, som era irritante. Ele era assim, eu via da seguinte forma, ele era muito intolerante a qualquer coisa que fosse, né? Hoje a gente sabe que são estímulos sensoriais, né? Então, a gente tentava, né, proporcionar a ele um ambiente calmo, tranquilo, né? Dentro do possível, né? O que você sentiu? Aí, não, mas assim, aí eu tinha, só para fechar essa questão do alinhar, eu tinha muitos cubinhos que a Júlia já brincava, né? Lembra da diferença de idade pequena entre eles? Ele começou a alinhar por cor os cubinhos. Eu falei assim, olha, não tem idade para fazer isso. Como é que está alinhando por cor? E na geladeira tinha um montão de imãzinho também colorido. Eu falei assim, ué, que estranho, alinhando por cor.
nessa idade. Aí eu comecei a saga dos psicólogos, né? Já que os pediatras não estavam fechando, né? Não viam nada. E eu, aquele olhar perdido, aquela falta do mar, do dar, do apontar. E eu olhando aqui, eu falei assim, gente, tem alguma coisa muito errada aqui, tem coisa errada. Ia na psicóloga, ia para pediatra, não é possível que seja assim. Aí tentamos de tudo, né? E nada aconteceu. E ele continuou só agravando aquele quadro metabólico dele, com mais dores. Outra coisa também muito interessante, ficava muito deitado de barriga para baixo no chão. Toda vez que ele se sentia um pouquinho incomodado, barriga no chão. Ou então ele se enfiava debaixo da mesa. Né? Quando ele começou, a primeira noite que ele dormiu da cama, foi até interessante. A primeira vez eu fiz até um suporte na lateral, mesmo como ele tinha um sono tão picadinho, aquilo era uma loucura, porque ele começava a dormir na cama, aí eu já acordava, ele já não estava mais na cama. Ele estava dormindo debaixo da cama, ou ele estava dormindo na cozinha, ou ele estava dormindo no banheiro. Era uma doideira. Aí eu saí igual uma alucinada atrás dele, a noite inteira. Então, o que eu fiz? Eu me mudei para aquele quarto, fechava a porta, aí pelo menos eu não tinha que ficar alucinada com a possibilidade de não encontrar ele, né? Até porque era perigoso, né? E, então, quer dizer, nessa época, então, já sinaliza que ele já engatinhava, né? Mas assim, a primeira noite que ele dormiu na cama, acabei não contando. Ele caiu da cama e abriu a cabeça. Aí eu falei assim, ai meu Deus, até isso vai ser difícil, né? Sair do berço para ir para a cama. Mas extremamente intolerante, com pessoas, né, que não eram da nossa relação diária. Mas ao mesmo tempo, mas assim, ao mesmo tempo fazia contato visual sim, mas era um choro diferente. Era um grito diferente. Né? Você lembra o que você sentiu? A primeira vez que o médico ou o psicólogo falou o seu filho Fui eu que falei. Eu falei autista? assim, eu falei para uma psicóloga, ele tem traços autísticos. Ela falou assim, não tem. O que você tá comparando muito com a sua filha. O que nela aconteceu naturalmente, nele tem que ser estimulado. Aí eu falei assim, não, ele tem traços autísticos. E eu me agarrei na questão dos traços autísticos, não dele ser autista, entendeu? Porque ele comigo, ele estabelecia contato visual e afetividade. Ele não tinha aquela coisa que assim, a gente associava ao autismo muito assim, né? Não gostar de toque, não gostar de um montão de coisa, né? Comigo não, ele fazia toque e tal. Ele era extremamente intolerante com todo mundo. Aos outros de fora. Aos de fora. Mas a irmã, ao pai, a mim, né? A minha mãe, que frequentava muito a minha casa, me ajudou muito. Meus pais, né? Ele não sentia, não. Agora, saiu daquele ambiente que ele já está adaptado, com certeza ele desregulava. Chorava, enlouquecidamente. Aí fomos, eu falei, não, agora não, quem não está aguentando mais sou eu. Eu quero diagnóstico. Fomos para o Rio, eu conheço alguns, eu sou de Niterói, né? E tenho alguns amigos que são terapeutas ocupacionais, eles conseguiram com uma médica muito famosa que tem lá em Niterói, e conseguimos uma consulta. Nesse dia, o João Pedro já tinha nascido, estava com 3 meses. Então eram 3 crianças, né? O Rodrigo com 2 anos, o João Pedro com 3 meses e a Júlia com 3 anos. Eram 3 crianças, né? 3 bebês praticamente. A gente caiu no engarrafamento. Era buzina, carro, né, fechado, e não tinha para onde correr. Ele quebrou tudo ali dentro. Ele machucou todo mundo. E você não tinha para onde correr. Você está no meio do engarrafamento, na saída da ponte, no meio. Você não tem para onde correr, né? Ele quebrou e machucou todo mundo do carro. Aí no dia seguinte de manhã, fomos para a médica. Ele usava a fralda, retirada da fralda, ele também chupeta. Os meus 2 filhos, a Júlia e o João, eu era toda natureba. Nada de mamar
leite, de que não seja materno, não quero chupeta, não quero isso. Depois deu tudo errado. Tive que colocar chupeta para ele não parar de chorar, então tinha que arrumar alguma coisa para acalentar aquele choro. Né? Mas ele não chupava chupeta normal, ele chupava aquela chupeta toda torta na boca. Mas assim, já pelo menos suavizava aquele momento de choro, né? Por uns 15, 20 minutos, né, mais ou menos. Era uma loucura, né? Só quem é mãe ou quem conviveu muito próximo sabe o que é. E, então, quer dizer, era muito diferente de outras crianças autistas que foram diagnosticadas depois, que começam aos 2 anos. Mas isso você já morava em Itaperuna ou você ainda morava Não, já morava aqui. E por que você veio? Eu vim para cá justamente para oferecer um ambiente mais tranquilo e pela ajuda. O que aconteceu? Foi uma gestação após a outra. Lá em Niterói, eu era farmacêutica industrial, então eu saía 5, 6 horas da manhã de casa e só voltava 9 horas da noite. Eu não tinha por que deixar meus filhos, né? Aí você largou Então eu tudo. larguei tudo e vim embora para cá. Meus pais moravam aqui, meu avô é daqui e tal. E eu tinha aqui a minha mãe, né? Que era uma pessoa que tinha experiência. Eu era aquela jovem que estudou para fazer uma boa faculdade, para trabalhar o dia todo e para ter aquela vida bem individualista e tal, e independente. De repente eu me vejo com com uma criança para cuidar, eu não tinha habilidade nenhuma com aquela história toda, e se procura colo de mãe mesmo. Aí vim embora para Itaperuna para minha mãe me ajudar. Aí você tinha diagnóstico. Não, aí isso é a Júlia, né? A Júlia, eu retornei com a Júlia, eu engravidei dele aqui, em Itaperuna. E nele nasceu, a Júlia nasceu aqui e o Rodrigo nasceu aqui também. E o João Pedro também. Mas aí fui para o Rio para conseguir o diagnóstico, porque aqui eu não consegui. Né? Aí saí de lá, ela falou assim, olha, eu já sei que você... Ele falou, ela olhou para ele, fez as avaliações todas, né? Não tinha quanto, ainda estava usando fralda, com quase 2 anos e 6 meses, por aí 7 meses foi que ele teve o diagnóstico. E ele ainda usava fralda. Assim, ela com pouco tempo de avaliação, ela falou assim, olha, é autista. Aí ela até brincou comigo, ela viu que eu olhei para ela com a cara, ela é muito fria, essa médica, mas assim, extremamente competente. Ela falou assim, eu já sei que você vai procurar mais uns 5 médicos, mas eu já vou fazer o laudo para você, porque eu já fecho diagnóstico com essa consulta que eu estou fazendo. E não é que ela estava certa? E você procurou os outros 5? Claro, procurei todos eles. E todos falaram a mesma coisa? Todos falaram a mesma coisa. Só que ela teve uma conduta muito mais profissional, assim, ela conhecia mais a questão de estereotipia, contato visual, jogo simbólico. Os outros não, ficavam meio perdidos, assim, falando, faz um teste, né, o BERA, que é para audição, uma audiometria. Então, você via assim, ela era focada em autismo, você entendeu? Ela foi muito confiante. E essa confiança dela me deu confiança para acreditar nela. Uhum. Então, eu já sabia o que eu estava esperando dos outros médicos, era só uma questão de eu reafirmar aquilo que eu já tinha ouvido. Eu já tinha também aquela coisa em mim de achar que era, então quer dizer, mas eu achava que tinha traços e que ele ia passar por aquilo ali. Ia ser uma fase, ele ia crescer, se desenvolver e ia mandar ver, né? Ia com o tempo, ele iria desenvolvendo. E qual foi o próximo passo? O prognóstico foi terrível. Não sei se vai andar, não sei se vai falar. Não sei se vai gritar eternamente. Não sei se vai se automutilar, né? Ser agressivo. A questão da agressividade, ele não era agressivo, desde que não tocasse nele, né? Uma pessoa estranha, né? Então, os prognósticos eram horríveis. Aí o que você faz? Medicação com B6. Foi risperidona. Não dei. Sou contra. Nunca tomou remédio. O Rodrigo nunca tomou remédio. Nunca. E a única coisa que eu faço nele até hoje, aí depois de um tempo, depois foi passando, consegui uma médica em Vitória, também, essa médica, ela tinha um filho autista. Aí que você vai vendo, esse universo é assim, só entra de cabeça no autismo quem é pai, ou quem é mãe, ou quem é irmã, ou
quem tem um primo. Você entendeu? Essas pessoas, elas vão fazer de tudo para aprender sobre autismo, para poder oferecer para aquela criança uma vida sem dor, ou então mais calma, mais tranquila, porque a gente realmente não reconhecia a fonte da dor, né? Ou então daquela intolerância, ou daquela falta desconfortável, ele parecia que estava sempre desconfortável, entendeu? Por mais que a gente fizesse de tudo, né? Roupa, ele não gostava também de manga, nada que apertasse o punho, coisa no pé que apertasse, isso foi até grandinho. Eu tenho alguns vídeos dele, quando ele começou a andar, né, na ponta do pé, coisas assim bem interessantes de você observar, com um olhar mais na área de saúde, você bate o olho e você vê, né? E desenvolveu, interessante que ele não desenvolveu tanto estereotipia, mas ele não dava função ao carrinho, por exemplo, né? Você pega o carrinho, você faz brum, brum, para ele sair daqui e chegar aqui, não é? Uhum. O carrinho que era interessante nele era a roda está girando, não era o carrinho em si. O cubo para ele não era brincar de cubo de montar, era alinhar por cor. Você entendeu? Nem era encaixar naquele espaço, né, para trabalhar a parte motora fina. Era de cor, alinhar por cor. O imã da geladeira foi exatamente a mesma coisa. Ele queria só alinhar, entendeu? Mas ele já diferenciava. Aí eu coloquei vários tipos de imã, de cores diferentes. Aí consegui imã também de patinha, de cachorro, para ver se ele diferenciava o redondo da patinha. Claro que diferenciava, botava todos os coloridos em ordem, né? De forma linear, detestava círculo, era sempre quadrado, bem interessante isso também, nunca gostou de círculo, sempre gostou de quadrado. E a questão de eu começar a introduzir outras coisas nele, assim, outros ímãs de geladeira, porque era uma coisa bem legal. Aí eu observei que ele conseguia identificar, assim, o que era patinha de cachorro, o que era coração, o que era um círculo, de repente, para ele poder alinhar conforme a cor, entendeu? Aí eu já cheguei, né? Eu já cheguei com essa questão. Não consegui tirar fralda, tinha essas intolerâncias todas, essa dificuldade toda para amamentar, distúrbio de sono, irritabilidade, várias intolerâncias à luz, né? Um abdômen bem distendido, essa falta de coordenação para a deglutição. Então, quer dizer, foi bem característico. Assim, eu já cheguei com algumas coisas já bem pontuei bastante coisa para a médica. Então, quer dizer, ela já conseguiu. Ele estava dentro dos critérios de inclusão, né? Dentro do DSM, na época era DSM-4, né? Na CID-10. Aí já entrou em vários critérios de inclusão, ela delegou lá no laudo médico e já saiu como autista. E o que eu tinha que fazer? Bom, ensino regular com adaptação, né? Tanto ambiental quanto material didático, isso há 14 anos atrás. E só tinha ela, que sabia fazer em Niterói, e uma galerinha que trabalhava com autista também. Mas aí o que aconteceu? Não deu para rolar o tratamento em Niterói. Por quê? Porque toda vez que eu ia para lá, a gente caía no engarrafamento. Não dava para viver daquele jeito, né? Aí a gente conseguiu, aí que eu volto àquela história de Vitória. Itaperuna para Vitória são 3h30. Então eu dava madrugadão aqui, 8 horas da manhã eu já estava lá dentro do consultório, sem pegar engarrafamento, sem nada. Então a viagem para ele e para a gente era muito mais tranquila. Então ele já chegava no consultório sem estar desregulado, ele já chegava bem, entendeu? Então dava para você avaliar aquela criança que não estava cansada nem desregulada de uma forma muito melhor do que uma criança que estava exausta, né? Estava totalmente irritada, que tinha que ter dormido num ambiente que ele não conhecia, né? Então, ele foi muito melhor desenvolvido, assim, a gente conseguiu construir uma linha de conduta terapêutica para ele bem melhor. Mas a linha terapêutica era medicamento, que eu não dei, e uma psicopedagoga, para poder adaptar
o material para ele, também a gente não achava para comprar naquela época, não. A gente mandar fazer. Então, o que aconteceu? Eu comecei a participar de algumas associações de mãe e começamos a trazer curso para Vitória. E eu comecei a estudar, até hoje eu estudo autismo. Eu era farmacêutica, aí hoje eu estou terminando meu mestrado na área de ciência da educação, justamente em domínio cognitivo, no caso ele sempre foi muito visual, né? E ele tem alta habilidade para a área de artes e lógica. Então, quer dizer, eu já foquei para eu ter ferramenta pedagógica para trabalhar com ele, porque não tinha colégio nenhum que tivesse. Ele caía de paraquedas naquela sala de ensino regular, com um montão de crianças chamando ele de doido, né? E quando você não fala, você faz o quê? Você grita, né? Uma criança que não fala e está sentindo dor, vai fazer o quê? Chorar ou gritar. Se ela não sabe pedir, né? Ou ela vai te conduzir, que é outra, né, coisa que é muito característica neles, né? Então, ele estava sempre numa situação que não era bacana para ele, que ele não se sentia à vontade naquele ambiente, né? Então, foi aquela coisa a escola foi muito difícil. Até ser franco, até interação social não havia. Não havia absorção, não havia, assim, conteúdo, assimilação de conteúdo, porque ele estava sempre desregulado. Como é que uma criança que está com dor vai aprender? Como é que a criança que não tem foco de atenção vai aprender? Não aprende. Barulho de todo mundo conversando naquele ambiente. Para ele, o barulho que para você aqui é super simples, para ele você põe em volume absurdo, sabe? E eu falo assim, que até assim, pega uma bola de soprar, né? Você vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, são os estímulos, né? De tudo, de luz, de som, de barulho, de arrastar uma cadeira, isso tudo dentro de uma sala de aula, que é super normal para qualquer criança. Só que para ele é hiperestimulado. Aí é igual você vai enchendo uma bola, tinha uma hora aquela história, né? Então era assim, muito estímulo para ele. Aí desregulava. Depois de desregular, até você conseguir linkar ele de novo, linkar, que eu quero dizer para você, é assim, ele acalmar, estar numa situação tranquila, para que ele possa aprender novamente. Entendeu? Então, quer dizer, esse período foi fracasso escolar total, que a gente chama de fracasso escolar. Ele entrou em situação de ensino regular já alfabetizado. Ele com um pouquinho antes de 3 anos, ele começou a desenhar. E eu falei assim, ué, tem alguma coisa esquisita nesse traço aqui. Ele desenhava coisas fantásticas, que a minha tese de mestrado, minha dissertação de mestrado é justamente, né, a evolução cognitiva dele dentro desse período de tempo. Eu fiz um recorte, né, histórico, e comecei a catalogar todos os desenhos dele, as ilustrações. E ele, o que ele fazia? Ele não falava, mas ele utilizava como ferramenta de linguagem o desenho. Então, eu consegui observar que a nossa forma de comunicação ia ser através do desenho. Então, foi muito mais uma situação de estímulo dentro de casa do que propriamente escolar. Entendeu? Aí eu observei, bom, se ele curte pra caramba desenhar, vamos desenhar o A, vamos desenhar o B, desenhar o A, E, I, O, U. E assim ele fez. Depois eu vou trazer para você eu apresentei tem pouco tempo no IFE aqui de Campos, a importância da intervenção precoce, como foi o processo dele, tanto, né, de ilustrar quanto de brincar com as letras. Né? Ele brincava com o A. O A não era A. O A era uma bola que tinha, né, muitas coisas. Assim, é bem interessante, depois eu vou te mostrar isso visualmente para você ver como é encantador e fantástico, como ele foi adquirindo maturidade, né, e consciência das letras, né, do vocabulário, né. E aí ele começou aí ele já desenhou, com 9 anos, quando ele foi alfabetizado, ele já criou a primeira história em quadrinho dele. Interessante. Com cronologia de movimento.
né? Então depois eu trago isso tudo para você ver que isso assim, a nível de instrumento, de ferramenta pedagógica, é muito interessante para crianças autistas que são muito visuais, que é o caso dele, né? E que também tem intolerâncias sensoriais muito fortes, né? E por que a inclusão pela arte? Justamente porque ele apresentou uma alta habilidade para desenho. Todo concurso que ele entrava, eu não colocava que ele havia algum diagnóstico. Ele entrava como qualquer criança daquela faixa etária para o concurso. Magia da criação. Todos que ele fez, ele ganhou. Entendeu? Então ele acabou sendo assim, meio aclamado por todas as pedagogas, todo mundo, ele está perando muito pequeno, todo mundo conhecia o Rodrigo que desenhava, e os amiguinhos também ficavam enlouquecidos com os desenhos dele, os dinossauros, eles adoram dente, né? Era jacaré, era dinossauro. Ele conhecia todos os dinossauros, todas as famílias, gênero, T-Rex, não sei das coisas. Jurassic Park era com ele mesmo. A irmã dele chorava de medo e ele sorria, sabe? Assim, ele adorava. A história do Rodrigo tem muita história. Teve uma vez que eu estava na casa dos meus pais, o Rodrigo começou a chorar. Aí era aquele choro enlouquecido, né? Só eu que suportava aquele choro. Aí tá meu pai assim, ele tá com dor. Eu falei, não tá, pai, não tá com dor. Tá com dor. Foi quando começou a ter celular, né? Aí eu ficava, não tá, pai, ele vai melhorar, calma, calma. Meu pai ficou tão enlouquecido com aquele negócio daquele choro dele. Pelo amor de Deus, essa criança tá com dor, você pega suas coisas, vamos agora pro hospital. Aí eu sentei ele numa cadeira, estava na casa dos meus pais, tipo aquela cadeira do papai, confortável, e o celular do meu pai estava do lado, assim. Ele pegou o celular do meu pai e começou. Parou de chorar. Aí eu falei assim, tá vendo, pai? Não é dor que ele tá sentindo. Ele tá querendo o celular, só que ele não sabe como fazer para pegar o aparelho, botar na mãozinha dele e brincar. Entendeu? Como estava do lado dele ali, né? Eu sentei ele ali, o celular ficou do lado dele. Ele queria alguma coisa para se distrair naquele momento. O que aconteceu? Ele estava irritado por algum motivo, que ele queria brincar, estava ocioso, né? E, de repente, ele pegou. Ele adora jogos, né? Eletrônicos, essas coisas. Outra coisa que é bem interessante, ele tem um QI muito alto. Ele é que... tem um filho com 12, ele está com... o Rodrigo está com 14. Então, ele era um autista, né? E o meu filho com 12, ele pede ajuda ao irmão para passar de fase todos os jogos. Né? Tem dia que ele só fala inglês dentro de casa. Ele é fascinante, assim. Ele se supera, ele me fascina. Por isso que eu quis começar a estudar ele. Porque a inteligência dele era instigante, assim, para ser estudado. E o desenho também. Até hoje ele fez um desenho que ele me surpreendeu. Ele me surpreende a todo dia. Eu aprendo demais com ele. E aprendi a ser humilde, aprendi a errar, né? Porque eu era a dona certinha, né? Que fazia tudo certinho. De repente teve um filho erradinho, né? Mas aí o Rodrigo, ele chega lá no colégio, aí tem um gigante. O gigante é um cara que é altão, né? Porque ele tem aqui, ele visualiza e dá nome, né? Então, ele não sabia que o nome dele era Davi, aí ele só chamava ele de Gigante, que é o que trabalha lá, que fica lá, né, recebendo as crianças e tal, porque tem muita criança especial no colégio dele, ele fica aí ele fica assim, oi, Gigante! Aí agora ele tá quase o tamanho do Gigante, né? Mas chama ele de Gigante até hoje, ele tem um carinho pelo Rodrigo. Aí também tem, assim, a gente teve muita preocupação na época de ir ao banheiro, essas coisas, né? E dele não saber, né, como conduzir lá dentro do banheiro e tal. Aí as auxiliares de serviços gerais, nossa, sempre deram todo apoio, todo mundo junto. Ele nunca passou por nenhum constrangimento, nunca. Mas por quê? Porque ele amava, ele respeitava, sabe? E quando saía dali, ele dava um beijo, ele abraçava, ele não deixava jamais, eu quero ver ele sair do colégio sem dar um abraço e um beijo nas pessoas ali. Entendeu? Agora, em compensação, se ele não gostar, nem olha. Insignificante. Entendeu?
tem essas coisas interessantes. Normalmente são pessoas ruins, Uhum. de almas que não são legais. E a exposição? A exposição, não vou fazer agora. Eu vinha, na verdade, foi o seguinte, ele começou a desenvolver histórias, ele começou a desenvolver jogos interativos, olha como é que ele é inteligente, que safado. Ele tem um problema, né, de interagir, às vezes ele não se faz entendido naquele momento e tem muita vontade de se relacionar, só que ele não consegue. Aí o que ele fez? Pô, já que eu sei desenhar, vou fazer um jogo interativo. Aí ele fez. Só que agora que a gente está buscando, mas antes ele se apoderava daquilo ali. Se houvesse algum erro ortográfico, alguma coisa assim, se eu interferisse no desenho dele, ele não tocava mais. Então eu respeitei. Agora ele está curtindo. Foi aí que a gente começou a trabalhar, né, com outras ferramentas, né? Digitalizar a ilustração, trabalhar em cima da ilustração, seja com Photoshop ou CorelDRAW, ele já está dominando o Paint. Então, quer dizer, tudo tem que ser dentro do processo e do tempo dele e a gente tem que respeitar. Porque não ia adiantar, tem que ser bom para ele. Não adianta ele ser fantástico, ganhar todos os prêmios, mas aquele desenho foi para aquele motivo, você entendeu? Ele dá um objetivo para aquele desenho. Ele faz o desenho para o Ricardo. Ele não faz o desenho para o Ricardo Cherocai e dá para todo mundo. Ele fez o desenho para você, entendeu? Agora ele já curte o Ricardo Cherocai e dá para todo mundo, entendeu? Ele já teve esse amadurecimento. Então ele está curtindo e a gente também tem bronca. Vamos fazer agora uma exposição. E o que acontece? Infelizmente, ainda há a questão do olha o retardado, olha o esquisito, né? Olha como é que ele corre todo desengonçado. Ele só pode ser doente, é doido. Isso aconteceu agora, semana passada, né? Com os irmãos dele. Aconteceu agora, em 2017. O que eu vou fazer? Vou colocar sim uma exposição e a arte que ele tem, esse talento que ele tem, o que aconteceu na turma dele? Agregou, só agregou. Ele tem um respeito, os amigos dele, tem um respeito por ele tem amizades ali naquela turma, né? E ele vem continuamente com aquela turma, dentro do contexto inclusivo, né? Então, o próprio desenho deu credibilidade a ele, sabe? Deu autoestima a ele. E através do desenho também, ele consegue resolver um montão de coisa. Desde de fazer o trato gastrointestinal todinho e colocando aquilo como se forma, igual você pega um manequim, igual medicina, na faculdade de medicina você tem aqueles manequins, os órgãos à disposição, né? E aquela função toda, né? Desde a boca até ao ânus, né? Ele fez o trato gastrointestinal todinho com a maior perfeição em forma de desenho, de ilustração. Então, quer dizer, a avaliação dele é adaptativa, né? Porque ele consegue, sim, matemática não, é mandar ver, né? Agora, história, ele também coloca sob a forma de desenho. Gente, ele fez um desenho de uma ama de leite com um carinho de um lourinho do lado dela, assim, no colo dela, e a outra, né, a mãe, que de fato não nem amamentava, mas a coisa mais linda, assim, um desenho de uma emoção, de uma carga, é fantástico, é um barato. Você pensa que ele não tem consciência política? Tem, tá? Sabe tudo, eu te mostrei aquele desenho, né? Lembra? Depois eu vou agir no próximo vídeo, a gente pode mostrar as coisas, aí eu venho com ele pra mostrar pra vocês o baratão que ele é. E outra coisa, ele é feliz, como qualquer um. Nós temos essa opção, né? Ou a gente vai ser a vítima, ou a gente vai resolver ser feliz, né? Por isso é que eu falo, ele é muito parecido com você. Você resolveu ser feliz e tocar a sua vida, né? Ele também, do mesmo jeito. Ele resolveu ser feliz e tocar a vida dele. E assim a gente toca todo mundo a vida. Tem problema? Tem, um monte. Mas todo mundo tem, né? Aí não é diferente de ninguém não, né? Só a gente optar, ao invés de você virar vítima, né? Você tentar conduzir da melhor maneira possível aquela história toda ali, né?
Mas é isso aí, Ricardo. Aí eu quero muito que você conheça ele. Hoje ele não estava num dia muito legal, porque ele tá bem resfriado. Mas aí eu vou trazer, ele tá espirrando muito, aí não ia ser legal, não ia dar vontade aqui, né? Mas aí eu trago ele pra vocês Tá, joia. Muito conhecerem. obrigado. Nada. Obrigada. Eu que agradeço.